Olá, eu sou a pastora Rita Bittencourt, do Ministério Adoração, da Igreja IACA, Igreja Apostólica Comunidade Adoração. E é com muita alegria que eu venho hoje com a série O Desafio de Amar, no 31º dia do desafio. O texto base está em Deuteronômio 6:4. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E o tema de hoje, o amor e o casamento. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Isto está em Gênesis 2:24, no primeiro casamento executado pelo próprio Deus. Esse versículo é o modelo original de Deus, de como o casamento deve funcionar. Não, isso é coisa do passado, é do Antigo Testamento, não. É assim que é o modelo original, da forma que Deus fez. Foi o primeiro casamento que Ele fez e deu esse comando. E ele envolve um rompimento e uma postura. Esse comando de Deus, duas coisas. Você tem que romper e tomar postura. Ele reconstrói relacionamentos já existentes quando estabelece um novo. O casamento, ele vem e modifica tudo. É por essa razão que casais que não levam a sério essa palavra, essa mensagem, rompimento e apego, sofrerão as consequências ao longo do caminho, quando os problemas são bem mais difíceis de serem solucionados sem ferir alguém. Rompimento significa que você está quebrando um laço natural. Os conselhos dos seus pais até devem ser respeitados, mas eles não podem mais lhe dizer o que fazer. Muitos casamentos são destruídos porque o cordão umbilical não é cortado com os pais. Dali para frente, você casou, a sua família passa a ser seu cônjuge e os filhos que virão. O restante, parentela. A Bíblia fala que você deve honrar seu pai e sua mãe, mas não fala que você deve obedecer o seu pai e sua mãe depois de casado. Não. Pelo contrário, deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne. E às vezes a dificuldade de agir dessa maneira vem de fonte original. Os pais podem não estar prontos para liberar o filho do controle e das expectativas deles, seja por causa de dependência em relação à saúde ou de lutas interiores relacionadas ao fato de esvaziar o ninho. Querido e querida, vocês que têm mais tempo de casados e criaram um filho, uma filha com muito amor, existe uma depressão chamada síndrome do ninho vazio. É quando o seu filho se vai, sua filha se vai, e você sente depressão por sentir o ninho vazio. Existe tratamento, existe cura, e não compensa, não é correto, não tem base bíblica você usar dessa situação da síndrome para manipular o seu filho ou a sua filha que casou-se. Amém?
Então, seja por causa das dependências em relação a qualquer coisa, esvaziar o ninho, eles, na maioria das vezes, não querem compartilhar a responsabilidade que têm. Em casos como estes, o jovem precisa ser muito corajoso e escolher romper por ele mesmo. E muitas vezes esse rompimento não é feito da maneira mais adequada, da melhor maneira. Você e seu cônjuge estão vivendo com questões não resolvidas por causa da incapacidade de cortar esse cordão umbilical? Você, jovem casal que casou agora, algum de vocês dois, um dos cônjuges, estão tendo problemas de cortar esse cordão umbilical? Seu pai ou sua mãe continua criando problemas dentro da sua casa, do seu lar? Talvez sem que eles percebam. Você já parou para pensar nisso? O pai e a mãe só querem o bem para o filho, só que muitos não entendem o limite. O pai e a mãe, depois que o filho casa, só deve dar palpite ou aconselhamento se forem solicitados. Jamais por conta própria. Jamais interferir, porque vocês começam um processo de criar um ritmo e um estilo de vida juntos, que vai um pouquinho de um e um pouquinho do outro, até que se forme uma engrenagem e o casamento de vocês engrene de acordo com o estilo de vida que vocês criaram, não seus pais. Deu para entender? O que precisa ser feito para colocar um ponto final nessa situação, antes que ela crie uma divisão grande demais no teu casamento? Unidade. É uma qualidade do casamento que precisa ser guardada e protegida a todo custo. A unidade que você vai ter com o seu cônjuge, o homem com a mulher com o homem, vocês devem guardá-la a qualquer preço, a qualquer custo. O propósito do rompimento, claro, não é perder totalmente o contato com o seu passado, mas preservar a unidade absoluta que o casamento deve ter. Somente em unidade você pode se tornar tudo aquilo que Deus deseja para você e para o seu casamento. Se você está estreitamente ligado aos seus pais, a identidade do seu casamento não terá capacidade de florescer. Foi o que eu acabei de dizer, vocês estão criando um novo estilo de vida com uma parte de cada um pouco de um e um pouco do outro. Agora, se trouxer os pais junto para o casamento, vai virar uma bela de uma bagunça, amém? Então, isso fará sempre você se sente preso e uma raiz de divisão continuará lançando novos dardos no seu relacionamento com o seu cônjuge. Isso não vai embora a menos que você tome uma atitude. As pessoas vão conosco até onde nós permitimos. Os seus pais, os seus sogros vão com vocês até onde vocês permitirem. Porque sem rompimento não pode haver o apego. Como vocês vão se apegar um ao outro? Como vocês vão criar um novo estilo de vida se não houve o rompimento do cordão umbilical com os pais, com os sogros? E você precisa
não pode haver esse apego porque você precisa a ligação de um coração que é necessária para que haja unidade. Ou seja, você precisa romper esse apego para que você consiga se ligar de coração no que é necessário para o teu casamento, para que ele haja unidade. Apego traz ideia de apegar-se a alguém com insistência, a ideia de reconhecer o cônjuge como sua nova fonte de refúgio e segurança. Isso é o melhor apego que você vai fazer. Este homem agora é líder espiritual do seu novo lar. Entendeu, meninas? Esse homem que você casou e prometeu para ele, né, que você iria cuidar dele, amar e honrar, ele é agora o seu líder espiritual, o sacerdote da sua casa. A sua casa agora não é mais a casa dos seus pais. É o local aonde vocês escolheram para morar. Encarregado da responsabilidade de te amar. Sabe como? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso está lá em Efésios 5:25. Você, meninos, homens, esta mulher agora é uma união com você, chamada para tratar o marido com todo respeito. Como resultado desse processo essencial, você agora é livre para se tornar tudo o que Deus quis dizer quando falou que vocês seriam uma só carne. Vocês são capazes de alcançar unidade nas suas decisões, mesmo quando elas se iniciam com pontos de vista diferentes. Se vocês romperam com os pais biológicos ou os pais adotivos, não importa. Vocês vão conseguir, mesmo com ponto de vista diferente, criar um novo estilo de vida e se encaixando. Vocês são capazes de alcançar unidade em suas prioridades, mesmo que também tenham visões completamente diferentes. Vocês são capazes de alcançar unidade em suas afeições sexuais em relação ao outro, mesmo se um de vocês ou os dois tiverem lembranças impuras do tempo vivido antes do casamento. Vocês conseguem. Vocês conseguem. A decisão de Deus em fazer de vocês uma só carne no casamento pode tornar todas as coisas possíveis. Se não é dessa maneira que as coisas estão acontecendo na sua casa, nesse exato momento que você está ouvindo esse áudio, que você está vendo esse vídeo, você infelizmente está incluso na maioria da população. E isso é característico de casais de todos os tipos, até mesmo dos que se dizem cristãos. Ignorar o projeto de Deus para o casamento, achando que sabem mais do que o próprio Deus. Sabe, isso é muito sério. Dá para você perceber a seriedade do que acontece quando você não entende que você fugindo do propósito de Deus, do que Deus, a decisão que Deus deu para vocês fazerem e serem uma só carne. Se vocês não estiverem dessa forma, você infelizmente está incluso na maioria, e a maioria é característico de casais de qualquer tipo, como eu disse, cristãos que fazem isso, ignorar o projeto de Deus para o casamento, achando que sabem mais do que Deus. Gênesis 2:24 soa agradável e nobre
quando enfeitado pelos votos de casamento. Porém, quando considerado um princípio fundamental a ser posto em prática em uma realidade de vida, ele simplesmente parece algo impossível de se fazer. Mas é esta realidade que você precisa fazer todo sacrifício para resgatar. Se você não estava indo por esse caminho, você precisa tomar uma postura. É difícil, verdadeiramente muito difícil, quando a busca pela unidade é basicamente feita por apenas um dos lados. Sabe, seu cônjuge pode não estar de todo interessado em resgatar a unidade que vocês tinham no princípio. Mesmo se houver algum interesse da parte dele, ainda deve haver questões entre vocês longe de serem resolvidas. Mas se você continuar tendo desejo pela unidade como primeiro plano no seu coração e na sua mente, com o passar do tempo, seu relacionamento automaticamente começará a refletir o plano inevitável de Deus. Uma só carne, que está impresso no DNA do casamento, no DNA. Você não precisa procurá-lo, ele já está lá, Deus já colocou em vocês, mas você precisa vivê-lo, praticá-lo, ou não há nada mais a se esperar a não ser a desunião, o rompimento, o apagão. E você tem duas opções. Ou você deixa o seu casamento na mão dos outros, sem unidade, sem ser uma só carne e sem criar um estilo de vida próprio, ou você se arrisca com todas as suas forças a caminhar como uma só carne juntamente com o seu cônjuge. Desafio e tarefinha de hoje. Existe algum rompimento que você ainda não teve coragem de realizar? Tem alguém ainda influenciando na sua vida, no seu casamento, atrapalhando? Confesse isso ao seu cônjuge hoje e decida agir de forma correta. A unidade do seu casamento depende disso. Siga a unidade com compromisso com seu cônjuge e com o seu Deus, de fazer do seu casamento o relacionamento humano mais importante da sua vida. Anote no seu bloquinho, no seu caderninho, quando o desafio de hoje estiver completo. Este sim tem sido um assunto muito difícil para você? Como isso tem afetado o seu relacionamento? Se o maior ofensor desta área é o seu cônjuge com os seus sogros, como você pode amorosamente transformar esse caso em uma situação melhor? Somente através de Deus, do amor e da unidade. Amém? Eu desejo um casamento com muita unidade, com muita cumplicidade, que você corte todo o cordão umbilical que te prendia a outras pessoas e que você entenda que a partir de agora a sua verdadeira família é a que você constituiu através do seu esposo, da sua esposa e dos filhos que virão. Amém? Beijo no teu coração da pastora Rita Bittencourt. Eu amo você.